O que move o mundo? A competição ou a cooperação? Então, quando a gente pensa em competição, vem essa relação da natureza, que é a de predação, né? E quando a gente traz para a sociedade, a gente pensa em alguém explorando é, as demais pessoas. Quando a gente pensa em cooperação, tem essa relação que na natureza, na ecologia de simbiose, e a gente pensa em pessoas se associando sempre todas com o mesmo objetivo, sempre todo mundo alegre, essas coisas. Só que essa é uma visão muito ingênua da realidade, tá? Acontece o seguinte, essas duas coisas muitas vezes são dois lados de uma mesma moeda. Vamos olhar primeiro aqui para predação. Então, quando tem lá o leão, ele está correndo atrás de uma manada de antílope, a gente pensa que a competição acontece entre o leão e os antílopes, mas não é só isso. Acontece a competição entre os próprios antílopes aqui, ó. São 5 antílopes e um leão, e ele só quer comer um, ele só vai conseguir comer um de uma vez. Então, aquele antílope que for o mais lento é o que vai ser a presa, tá? Então, ele foi o que perdeu a competição. Só que presta atenção numa coisa, ele pode ser o antílope mais lento por diversos motivos. Ele pode ser um antílope mais velho, pode ser um antílope realmente que é mais lento. Então vão sobreviver aqueles que são mais aptos para manter a espécie, já que os mais novos vão procriar ainda, ou mesmo para manter características que seriam mais evolutivas para a espécie. Aqueles que são mais rápidos vão passar os genes para as espécies, e assim você vai ter um antílope cada vez mais rápido. A mesma coisa acontece com os leões aqui. E assim acontece a evolução de acordo com a própria teoria do Darwin. Então, aquele antílope que perdeu a sua vida, meio que ele se sacrificou em detrimento da espécie. Está lá no livro do Sapiens, que o ser humano faz isso, os outros animais também. Você tem ali o sacrifício individual em prol do coletivo. Então, individualmente para ele foi ruim, ele competiu com os demais, mas coletivamente foi bom, ele cooperou com a espécie dele. Ele fez com que a espécie dele evoluísse. Então, essa ideia de que mesmo numa competição tem uma cooperação, é meio difícil a gente tentar entender isso, porque ele acabou sendo presa do leão. Então, como é que ele pode ter cooperado com os demais? Mas de fato essa a racionalidade da natureza. Então, a questão é que a competição vai existir, mas sempre o que vai estar em nível maior vai ser a cooperação. Para isso existe a ecologia. Tá? A ideia de que competição e cooperação são na verdade, não é nem que sejam dois lados da mesma moeda, tá? A competição, ela está em nível menor do que a cooperação. No geral, o que vai predominar no mundo, na sociedade, tem que ser a cooperação. Não faz sentido você dizer que é a competição que predomina no mundo. A competição, necessariamente, um tem que ganhar, outro tem que perder. Se isso sempre acontecesse, não teria evolução da ecologia nem da sociedade. Então, não é assim que o mundo funciona. O mundo não funciona como se nem a sociedade como se sempre tivesse vencedores e ganhadores. Pode ter relações em que ambos ganham e que é o mais comum, inclusive, o que predomina. Não quer dizer que não tenha competição, mas quer dizer que a cooperação predomina em detrimento da competição. E aqui é bem interessante porque quando a gente olha uma situação dessa, a gente pensa, eles fazem sacrifício porque ele é racional. Mas olha o ser humano, o que é que ele faz? Ele vai para a guerra. Vê se tem sentido você ir para a guerra para defender uma nação. Tá? O Brasil, por exemplo, tem 200 milhões de habitantes, mais do que isso. Você não tem como conhecer 200 milhões de pessoas. A maioria dos brasileiros você não conhece, mas se o Brasil entrar na guerra, vai ter gente entrando em guerra por pessoas que nem conhecem, por um território que foi definido através de um decreto, algo parecido, que é uma linha imaginária, a linha do território. Então tudo é muito imaginário. As línguas mudam, o sotaque muda, tudo bem, tem uma língua comum. Mas o próprio conceito de nação, se você for ver, ele foi socialmente construído. Isso o Harari fala no livro Sapiens. Também, assim como religião, até a ciência ele fala que nesse sentido. E que essas construções culturais que a nossa sociedade fez foram importantes porque elas justamente trouxeram laços de cooperação. Tá? Então você coopera com o indivíduo porque você tem a mesma crença que ele, você acredita no mesmo Deus, por exemplo. Por isso que a sociedade humana evoluiu muito a partir das crenças dos deuses. É meio que contraprodutivo você passar, sei lá, como os antepassados poderiam passar, 2 horas adorando um deus animal lá qualquer, um deus lobo, que era comum na antiguidade, né, nos primórdios da humanidade, em vez de estar caçando e coletando. Mas por que eles faziam isso? Esse culto a esse deus, sendo que todo mundo ia adorar o mesmo Deus,
fazer com que as pessoas tivessem algo em comum, elas cooperassem em função desse Deus, dessa divindade. E aí as pessoas tinham pilares ali de atitudes éticas que davam laços de cooperação, fazia que o laço de cooperação fosse forte e a inteligência coletiva fazia com que a humanidade se desenvolvesse. Essa foi a grande diferença lá na visão do Harari. Ele diz que as empresas também funcionam por essa lógica. Então, o ser humano ele faz sacrifício pessoal em detrimento do coletivo, sim. Você vê as pessoas indo para a guerra pela coletividade, no caso de um país, de uma religião, enfim. Quando a gente traz isso para o setor empresarial, eu quero dizer que é um erro pensar que as empresas só têm competição. O ambiente empresarial é competição, é competição, é competição, é aquela coisa de um passando a perna nos outros. Isso tudo existe, mas a gente não pode perder de perspectiva de que a competição acontece em nível micro, em nível macro, é a cooperação. Olha só, todas as empresas precisam cooperar com o cliente. Quando você só pensa em competição, você só está olhando para os concorrentes. Preciso competir com a minha empresa concorrente. Só que você não está olhando para aquilo que é mais importante, que de fato gera caixa para a empresa, que são os clientes que compram o produto. Parceiros, fornecedores e distribuidores, pessoas que vão fornecer insumos para você produzir, que vão pegar seu produto e distribuir para os centros consumidores. Os governos, de certa forma, você precisa cooperar com eles, não só, às vezes, ter uma parceria com o governo, público-privada, mas também cumprir a legislação. Os seus próprios funcionários. Tá? Você não vai poder explorar eles ao máximo, como se diz por aí. Isso o próprio Taylor já dizia. Se você explorar ao máximo, seus funcionários eles vão fadigar. No longo prazo não vai ser produtivo. A própria sociedade, seus valores precisam estar alinhados com os valores da sociedade. E inclusive os próprios concorrentes. É muito comum concorrentes cooperarem para cada um ficar com seu nicho de mercado específico. Tá? Eles competem, mas eles também cooperam. Então, se você pegar tudo isso aqui, se tem um livro chamado A Estratégia do Oceano Azul, vai dizer que é um grande erro você sempre ficar na concorrência, particularmente concorrência por preço, mas qualquer tipo de concorrência. A estratégia essa concorrência exagerada seria um oceano vermelho, né? Que as empresas estão brigando entre si, seria um oceano de sangue. A estratégia adequada seria a do oceano azul, de você buscar águas novas que não tem concorrência. E aí você faz, inclusive, cooperando já com quem já existe, mas cooperando principalmente aqui com o cliente, você encontrando novas demandas, você fazendo novas demandas, cooperando com seus funcionários, com a sociedade. Então, esse livro mostra muito claro que no ambiente empresarial vai predominar a cooperação, mesmo que seja contra-intuitivo, da mesma forma que é contra-intuitivo a gente pensar que esse indivíduo sacrificou em prol da coletividade. Outra coisa que vai estar no livro O Antifrágil é o seguinte, que é bem interessante, empresas que entram em falência, cooperam para um serviço melhor, ou serviço/produto melhor, tá? Quando a gente fala de grandes empresas, sempre a gente lembra daquelas que deram certo, e como se aquelas que derem errado não tivessem nenhuma função para a sociedade. Na verdade, imagina uma cidade que tem vários restaurantes. É natural que a maioria dos restaurantes venha a falir depois de anos. Só que esses que faliram, eles foram importantes, porque durante um tempo eles competiram com os que estão presentes e fizeram com que os que estão presentes melhorassem seu serviço. Afinal, você precisa melhorar para competir com o outro. Quem ganhou com isso foi a coletividade, foi a sociedade. Então, o restaurante que faliu, ele fez um sacrifício individual, ele tentou lá, do jeito que ele pôde, não conseguiu. A gente pensa que isso foi um erro. Para ele pode ter sido ruim, tudo bem, a gente não vai negar isso. Mas para a coletividade foi positivo.